Eita, quer saber? Quer saber é muito bom, ó, é bom demais! Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre reprodução dos répteis, tá? Bom, caso vocês não se recordem direito das características dos répteis, vejam a nossa aula lá sobre como é que esses répteis se organizaram, quais são suas classes, para que você possa entender um pouquinho melhor também esse processo de reprodução, tudo bem? Bom, vamos lá então. Nós sabemos que os répteis, eles são os animais que efetivamente conseguiram sair da água, né? Não serem tão dependentes da água como nós tínhamos lá os anfíbios, tá? E eles, obviamente, para isso, eles tiveram que se adaptar numa série de coisas que a gente já viu lá na aula específica sobre répteis. Mas uma das coisas que eles precisaram fazer uma adaptação melhor ainda foi no processo de reprodução, certo? Então, nós sabemos que répteis, nós temos lá, né? Nós temos machos e nós temos fêmeas, tá? E normalmente nós temos o que a gente chama de dimorfismo sexual entre machos e fêmeas. O que significa isso? Que eu consigo perceber quem é o macho, quem é a fêmea visualmente, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de tartarugas, né? Principalmente os tartarugas não, os jabutis, que são aqueles terrestres, o macho ele tem a parte do ventre abaulada, né? Para que ele possa fazer a cobertura da fêmea e que ele tenha, como é uma placa resistente, que ele tenha aquela parte côncava, né? Para que ele possa, então, fazer a cobertura da fêmea e fazer o processo de fecundação. Então, para cada bicho, né, que tem suas particularidades, nós vamos ter uma diferença específica lá entre machos e fêmeas. Alguns não têm, né, mas a grande maioria deles vai ter o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Outra coisa muito importante que é uma contribuição específica dos répteis, a efetiva estruturação de um pênis, né? Vocês podem até achar isso meio esquisito, mas isso é extremamente importante. Os répteis são os primeiros animais na face da Terra que têm efetivamente um pênis com a sua funcionalidade, que é introduzir os espermatozoides na fêmea para fazer o processo de fecundação interna. E esse pênis dos répteis é uma coisa interessante, porque eles não é um pênis inteiriço, ele é um pênis que nós chamamos de hemipênis. Olhem essas duas imagens que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa primeira imagem é um hemipênis de serpentes, normalmente, e a segunda imagem, como vocês podem ver, né, até as patinhas aí, é o hemipênis de lagartos, tá? Então, vejam que interessante, nas duas imagens você consegue visualizar a estrutura do hemipênis, né, que ele é na realidade bifurcado, para que ele tenha efetividade no processo de introdução dos espermatozoides na fêmea, tá? Voltando aqui para a gente agora. Então, olhem só. Então, olha interessante. Eu tenho machos e fêmeas, tenho dimorfismo sexual, eu tenho o hemipênis. E tenho também, gente, uma coisa interessante que é todo o processo de fecundação dos répteis é fecundação interna, tá? Esses machos e essas fêmeas, eles normalmente não vivem lá em casais, não existe muito essa coisa nos répteis, eles vão se encontrar somente no processo de acasalamento. Tartarugas marinhas, por exemplo, encontram o macho uma única vez na vida. Algumas tartarugas marinhas têm até um dispositivo interno, é até interessante isso, né? Falar desse dispositivo interno, uma bolsa onde ela armazena espermatozoides, porque se ela efetivamente não encontrar com o macho, ela tem uns espermatozoides de reserva ali, para que no próximo processo de reprodução ela tenha espermatozoides para fecundá-la, tá? E aí, gente, tem um monte de particularidades aí dos répteis que daria pra gente ficar falando aqui durante dias, tá? Mas eu acho assim, o que é interessante para vocês aí, né, no vestibular, para que vocês saibam. Olha só, os répteis, eles têm, então, são os primeiros bichos que têm a fecundação interna, pênis, aquela coisa toda, né? E eles têm, assim,
um ovo com uma característica muito bacana, tá? Esse ovo é o primeiro ovo do reino animal que tem casca dura, porque até então os outros bichos, como peixes e anfíbios, eles tinham um ovo com uma casca mais molinha, tá? Mesmo que no caso dos peixes, que a gente tem alguns peixes que fazem fecundação interna, mesmo esses animais, eles fazem o quê, gente? Se não for, ou se o embrião não se desenvolveu dentro da mãe, se ele desenvolveu fora da mãe, eles não tinham ovos com casca dura. Nesse caso dos répteis, como vocês estão vendo aqui, a gente tem esse ovo com casca dura para a proteção do nosso bebezinho que está aqui dentro, tá? E o mais interessante, gente, que esses répteis, eles vão ter um laguinho particular para eles, né? Por quê? Lembra que eu falei para vocês já que essa coisa da vida, nossa vida, sempre vem no caminho do quê, gente? De estar muito perto da água. Então, esses bebezinhos aqui, eles vão se desenvolver também dentro de uma bolsa de água, tá? Só que não tem contato nenhum com o corpo da mãe. Por quê? Mesmo que algumas serpentes, elas desenvolvam, sejam aquelas ovovivíparas, lembra? Lembra que eu falei para vocês que nós temos répteis que são ovíparos e répteis que são ovovivíparos. O que significa isso? Que eles vão se desenvolver, o ovo se desenvolve dentro da mãe, tá? De uma forma ou de outra, esse bebê não tem um contato com o cordão umbilical, não existe essas coisas como a gente vê em mamíferos. Então, o bebezinho vai ficar dentro do ovo o tempo inteiro do seu desenvolvimento, tá? Para isso, nós temos um laguinho artificial que a gente fala, né? Que é uma bolsa, que é o âmnio, tá? Uma outra bolsa que é o córeo. E tudo isso, gente, alguns autores, deixa eu até colocar uma observação aqui. Alguns autores falam que é corium e amnium, tá, gente? Então, se você ler corium ou amnium, é a mesma coisa que amnium e corium, ó, tudo bem? Então, vamos lá. Esse amnium e esse corium, eles são membranas que ficam envolvendo o nosso embrião e que dentro dessas membranas tem um líquido para esse bebê poder se desenvolver dentro dele, tá? O que mais que nós temos de interessante neste ovo? Esse ovo tem uma casca que é uma casca permeável, tá? Obviamente para poder fazer trocas gasosas com o meio. Mas só que nós temos uma câmara específica em uma das extremidades do ovo, tá? E essa câmara específica é ela que se encarrega de fazer a maior troca gasosa com o nosso embriãozinho, tudo bem? E ele vai ter uma chalaza, né, que é um tipo de uma estrutura que vai possibilitar que esse oxigênio chegue até o nosso bebê, tudo bem? Que mais que nós temos de interessante? Nós temos um alantoide, que é essa bolsa aqui. Esse alantoide, ele se encarrega de fazer o quê? De fazer a retirada dos excretas nitrogenados que esse bebê já produz, tá? Nós temos também um saco vitelino. Esse vitelo que nós temos aqui é o que vai nutrir o nosso bebezinho durante todo o seu desenvolvimento. E, obviamente, nós temos uma parte maior que é a albumina. A albumina é uma proteína, tá? Que vai também servir de nutrição para esse bebê durante todo o seu desenvolvimento, tá? Então, esse nosso bebezinho aqui, ele vai ficar dentro do ovo o tempo inteiro até ele ficar perfeitinho no momento do nascimento, né? Como todas as vezes que vocês já viram aí os bebezinhos saírem desses ovos, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Então, olhem só, o que nós podemos listar aqui no caso da reprodução dos répteis. A fecundação é sempre interna, né? Então, quando você fala em fecundação, você fala fecundação interna, certo? Os ovos, gente, tem o quê, gente? Qual a característica marcante? Os ovos com casca dura, né? Essa casca é feita de cálcio, então, obviamente que para a mãe produzir esses ovos, tem todo um oviduto para fazer a produção. Aí, quando ela é fecundada, né,
esse embriãozinho começa a se desenvolver dentro do ovo, ela bota o ovo ou deixa esse ovo se desenvolver dentro dela mesmo, tá? Que mais, gente? Nós temos machos e fêmeas e normalmente nós temos o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Esse ovo, gente, não sei se vocês se recordam, né? Mas esse ovo, ele vai ser um ovo ou megalécito ou telolécito. O que significa isso, né? Ou o megalécito é aquele que tem maior quantidade de vitelo para poder suprir as necessidades do embrião, e o telolécito ele tem uma quantidade um pouquinho inferior, mas que também é uma quantidade bastante grande para poder nutrir as necessidades do embrião no desenvolvimento, no seu desenvolvimento, tá? Que mais, gente? Ele tem esses anexos embrionários, que são quais, gente? Eles têm alantoide, córeo, âmnio, tá? O saco vitelino, tudo isso com vitelo dentro para nutrir o embrião, tá? Tudo isso para que o nosso embriãozinho possa se desenvolver tranquilamente dentro deste ovo aqui. Aí, o que você vai falar, né? Quanto tempo esse embrião se desenvolve? Vai depender muito da espécie, de qual grupo de répteis que eu estou falando, tá bom? Então, eu acho que esse nosso bate-papo é um bate-papo assim bem rapidinho, só para que vocês possam efetivamente, né, se conectar aí a esse processo de reprodução dos répteis e fiquem marcados aí na sua mente, tá? Existem machos fêmeas, existe fecundação interna, os ovos com cascadura ou megalécito ou telolécito, os anexos embrionários que a gente está falando aqui, né? Alantoide, córeo, âmnio, saco vitelino, tá? E essa quantidade grande de albumina que a gente tem para poder nutrir esse embrião. Não esquecendo dessa câmarazinha para essas trocas gasosas e que, obviamente, né, esses animais dependem da temperatura ambiente também para o seu desenvolvimento. Então, as mamães répteis, elas vão botar os ovos onde esses ovos consigam de alguma maneira receber calor, tá? Então, se forem os crocodilianos, as mamães botam lá embaixo de folhas, né? Para que na decomposição gere calor para esses ovos. Se forem tartarugas, principalmente as tartarugas marinhas, mas mesmo os jabutis, cágados, eles vão até a margem, né, do rio ou até a praia para botar os ovos para que tenha calor para esses bebês se desenvolverem, tá? E aí, gente, é interessante a gente notar que é o primeiro momento da efetiva liberdade desses bichos para essa questão da terra e da água. E não esqueça aquela coisa muito importante, que é a primeira vez que a gente vê um pênis de verdade no reino animal, tá? Então, meninos, né, agradeçam muito quando você vira uma tartaruga de novo, fala, ô, tartaruga, obrigada, né, aquela coisa toda, porque foram eles que deram esse primeiro passo inicial aí para estruturação de um pênis, tá? Eu queria deixar, né, falar o nosso tchau e deixar vocês com uma imagem, que eu acho que é uma imagem muito legal, que são esses vários filhotes aí com mamães do nosso grupo dos répteis, tá? Porque os répteis, todo mundo tem tanta coisa com eles, né? Falam tantas histórias de serpentes, cobras, que elas são do mal, aquela coiseira toda, mas não é bem isso, tá? Esses animais, eles têm toda a sua característica interessante aí e são representantes extremamente importantes do reino animal. Fiquem com essas imagens aí desses bebês e a gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração de todos e nos vemos por aí, tá bom? Ai.